Yeah. Uh. Yeah. Uh. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Estamos aqui hoje para mais um PET Convida, uma iniciativa do PET Conexões de Saberes, Ciências da Natureza e Matemática da UFTM, hoje com um convidado muito especial e com um tema muito contemporâneo, muito interessante. Então, convidamos a todos para participarem conosco e o PET Convida vai começar. Bom dia a todos, e vou chamar o Cleiton, que vai fazer aí as vezes de nosso querido mediador, né, Cleiton? Bom dia! Bom dia, Fer. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve introdução do nosso assunto. É que os efeitos da pandemia, eles estão variando amplamente e inclui desde impactos econômicos e empregos até indiretas de perdas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos, e, contudo, saúde mental. Entre outros dados que a gente pode estar vendo, a gente aponta uma pesquisa da Fiocruz, que ela aponta que 45% dos alunos universitários foram diagnosticados com ansiedade generalizada e 17% com depressão durante o primeiro semestre pós-pandemia. E, além disso, a gente também aponta que 60% deles relatam crises de ansiedade e dificuldade para dormir. E um ponto que chamou bastante atenção é que a falta de motivação de continuar os seus estudos e problemas com concentração foram reportados por quase 80% desses estudantes. E por esses dados e tantos outros, hoje o nosso PET Convida vai conversar com um psicólogo sobre o assunto, a vida universitária pós-pandemia, que é um assunto de extrema importância e necessidade para nós universitários. O psicólogo é o Tiago Costa Fonseca, psicólogo formado em 2013 pela Uniub e especialista em neuropsicologia, formado pelo Hospital de Clínicas da USP, em São Paulo. Há 9 anos, ele ocupa um cargo efetivo na Prefeitura de Uberaba, em Minas Gerais, atuando no setor de direito violado da criança e do adolescente, e também atende no consultório particular. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação hoje. Obrigado, bom dia a todos. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto extremamente importante, né? Ainda tem feitos agora realizados vários estudos, né, pós-pandemia, porque ainda é um período novo, então tudo que está acontecendo pós-pandemia é um assunto novo. Então a gente vai vendo os reflexos conforme o dia a dia agora, tipo, como que vai ser o dia a dia, a rotina, depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, porque cada fase e etapa da vida tem um reflexo diferente. Então vamos ver como que é o reflexo, por exemplo, da criança, como é o reflexo no adolescente, como que é o reflexo no adulto. O que está sendo amplamente discutido são as perdas cognitivas, formas diferentes, que nem tudo dessa perda cognitiva é relacionado à pandemia. Então tem algumas coisas que é relacionado à pandemia e outras coisas que são relacionadas ao avanço da tecnologia. Então a gente sempre tem que saber diferenciar esses dois. Mas um potencializa o outro. Então é um dado importante, por exemplo. Agora, em aspectos emocionais, nós tivemos um alavancar de situações, né, de comportamentos, de emoções. Muitas das vezes, principalmente porque nossa cultura, né, nosso funcionamento sócio-histórico, aí, nosso desenvolvimento enquanto ser humano, na nossa sociedade, não foi estimulado a inteligência emocional. E aí, quando chega um momento, por exemplo, onde é colocado à prova o instinto de sobrevivência, o que é atacado? Ansiedade, depressão. Ponto. Porque a ansiedade, ela é um instinto de sobrevivência. Quando a gente fala de ansiedade, a gente não pode só pensar em ansiedade negativa. Nossa, ansiedade é algo ruim. Não, ansiedade é algo que é necessário para a sobrevivência humana.
Nós precisamos de ansiedade para pensar no futuro, para pensar em como sobreviver e criar expectativas e situações para lidar com aquilo. O questionamento é quando a ansiedade chega ao ponto de ser prejudicial, que é quando a gente vai falar que é a linha do transtorno. Quando que vira um transtorno de ansiedade? Quando interfere em mais de um ponto da minha vida e me impede de executar atividades do meu dia a dia. Então, se eu tenho ansiedade, me impede, por exemplo, de sair para trabalhar porque eu crio um pânico sobre alguma situação, aí nós temos uma ansiedade em desequilíbrio. A mesma coisa, situações, é o estado depressivo. Depressão faz parte do processo nosso, não a depressão em si, o estado depressivo. São duas coisas diferentes. O estado depressivo é aquela situação, por exemplo, assim, alguém da minha família falece, eu vou criar um estado depressivo, porque eu vou viver um luto, eu vou viver uma situação, eu vou ficar mais interiorizado a partir das minhas emoções. Só que se isso se estende, se isso aprofunda, e se isso começa a ser prejudicial na minha rotina, aí a gente levanta uma bandeira. Como assim? É fato que, por exemplo, quando acontece alguma coisa, terminei um relacionamento, passei por uma situação complicada no meu dia a dia, eu vou ter uma reação emocional. E aí eu vou ficar, por exemplo, uns dias mais refletindo, mais reflexivo, mais interiorizado, mas está ultrapassando um período de tempo grande, esse sentimento está ficando contínuo, está gerando outras sensações, está me impossibilitando de fazer execuções do meu dia a dia, eu não estou conseguindo mais levantar, aquilo que me dava prazer eu estou deixando de ter, então aí a gente levanta uma bandeira para o estado de transtorno. Então, quando a gente fala de estados emocionais, a gente tem que sempre entender o equilíbrio desse estado. Então, por exemplo, eu costumo falar que não existe sentimento ruim. Todos os sentimentos, eles existem por uma função. Todos eles existem para ter um funcionamento da sua psique, do seu entendimento enquanto ser, enquanto eu e o outro, enquanto tudo. Mas eu tenho sentimentos que me incomodam. Sim, esse sentimento que incomoda é porque alguma coisa está afetando, então ele está te dando um alerta. Mas eu fiquei nervoso. Por que ficou nervoso? Aonde te atingiu? Criou expectativa? Gerou frustração? Então, eu costumo dizer que não existe sentimentos bons e sentimentos ruins. Existem os sentimentos que eu quero sentir, que são os bons, mas aqueles incômodos, eles estão dando recado, eles estão mandando mensagem. Tipo, vamos parar para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? Vamos ver o que está acontecendo? E aí a gente compreender, que é o que a gente chama de inteligência emocional, é você saber identificar esses sentimentos que você sente, o que eles estão te dizendo e como você reagir perante eles. Que a nossa cultura não foi criada uma cultura de pensar sobre isso. A cultura nossa foi criada do engole o choro. Não te dá motivo para chorar. E aí vem esses itens. E aí isso interfere no seu processo de conhecimento. Então, o que nós temos hoje? Adultos que não sabem como estão os sentimentos e as emoções. Nós temos mais de 300 sentimentos e emoções. E as pessoas sempre acham que são... Aí, o Divertidamente foi muito bom. Mas ele só ensinou que são 5 emoções base. Mas você sabe aquele momento do final do filme onde começa a ter emoções conjuntas? Aquilo ali é para mostrar que vão ser criadas novas sensações, novas emoções. Então, eu costumo falar muito para os meus pacientes do consultório, assim, quando eles vão falar, mas são esses básicos. Eu vou falar, mas qual que é a diferença, por exemplo, entre culpa, mágoa, angústia, vazio? Então, existem diferenciações, podem ser devidos a motivações ou podem ser devidos aos reforços que você está dando para essas emoções, a esses comportamentos. Mas existe uma ausência desse entendimento. Com a pandemia, isso foi potencializado. Por quê? A pandemia foi muita angústia de não saber o que vai acontecer. Como que vai ser o dia a dia? Como que vai ser o hoje? Como que vai ser a minha segurança de saúde? O que esperar, o que não esperar? Ou seja, potencializou o que é natural da ansiedade. A ansiedade, o processo dela é esse. Só que ao ponto de muita gente não conseguir lidar com isso.
E quando eu falo muita gente, eu estou falando de 95% da população. É todo mundo. Todo mundo se pegou desprevenido nisso. Então, assim, ainda esses resultados. Só que aí, quando a pandemia foi voltando num estágio assim, natural, né, vamos dizer, porque esse estágio de endemia agora vai permanecer. O Covid-19 vai ser uma doença do nosso dia a dia. Ela não vai sumir. Então nós vamos aprendendo a adaptar com ela, vai surgindo vacina todo ano, igual é feito com H1N1 e com a gripe que aconteceu. Só que quais resquícios que isso ficou? O que 2 anos de pandemia deixou de... Porque 2 anos é um período grande, ou seja, foram comportamentos que foram reforçados várias vezes. Então, meio que o nosso cérebro condicionou alguns comportamentos. Quais os reflexos disso? Estamos descobrindo agora. Então, dificuldade de se manter a atenção, fazer escolhas de longo prazo também é um dado que está sendo difícil para muitas pessoas. Então, escolha de profissão, escolha do que eu quero ou desejo fazer, se eu vou mudar de cidade, não vou mudar de cidade, se eu vou mudar alguma escolha grande minha ou não. Então, isso tudo, escolhas a longo prazo ficou sendo mais difícil de ser realizada. O estado de ansiedade e depressão também aumentou. Só que, assim, cada pessoa tem sintomas diferentes. A ansiedade, novamente, ela é ampla. Então, dentro da ansiedade, temos a ansiedade generalizada, temos a síndrome do pânico, temos outros vários transtornos, assim, que divertem dela. Cada um vai ter um comportamento específico diferente. Mas aí, o que aconteceu também dentro da saúde mental? A facilidade do acesso à informação. E aí, essa informação errônea, muitas vezes. Então, hoje em dia, a quantidade de casos que eu recebo no consultório para fazer avaliação neuropsicológica do paciente que fala, nossa, eu tenho TDAH, porque eu vi um vídeo no TikTok que fala isso, sim, eu tenho tudo. Gente, se vocês pegar para ler o DSM, que é o livro que fala onde vem os transtornos mentais, todo mundo tem tudo. Todo mundo tem tudo. Nós temos traços de vários transtornos, todo mundo. O que difere, por exemplo, a mesma coisa da ansiedade. O que vai trazer, né, esse ponto se você tem um transtorno ou não? Intensidade e prejuízo na sua vida. Então, mas a atenção minha é ruim. Mas é ruim devido a quê? Aí a gente vai e faz a avaliação neuro. Aí o que eu vejo, a atenção é boa, não existe um déficit atencional, não existe uma perca em funções cognitivas, mas existe uma questão de humor. Existe uma questão ou depressiva, ou ansiosa, ou entre vários outros processos aí, de luto, de perdas. Aí é terapia. Por quê? A dificuldade das pessoas de entender o processo interfere em funções. Não existe você render e você ter uma atenção positiva se você está deprimido. É automático. Se você está deprimido, a sua atenção vai cair. A sua concentração vai cair. A sua aprendizagem vai cair. Isso não significa que você tem um transtorno. E sim que você está passando por um processo. Seja de autoconhecimento, seja de projeção com as outras pessoas. Então, importante... Por isso que a gente vai falar, sempre quando tiver algum processo, busque ajuda profissional para entender esse processo. Lógico que não vou só falar negativo. Tem vários vídeos aí que foram surgindo de várias pessoas que trazem a informação que realmente faz algumas pessoas que não tinham acesso e conhecimento a parar para refletir e falar, opa, peraí, eu posso ter algo. Só que é diferente você ouvir e já assumir um papel do que você ouvir e falar, opa, vou pensar, vou refletir e vou buscar o auxílio para entender se é isso mesmo ou não. Porque eu vejo muita gente já se diagnosticando mesmo. Acontece muito. Então, assim, que foi por isso que eu falei, o acesso à informação, e ele é muito bom, mas ele também precisa de equilíbrio, assim como todo o nosso entendimento sobre nós, sobre o outro, sobre tudo. Então, acho que dentro dessa perspectiva é onde a gente está pensando agora, igual vocês me convidaram, e isso é real, esse processo pós-pandemia e a aprendizagem e o processo de desenvolvimento de si mesmo, porque
faculdade ela não é um processo só de você absorver conhecimentos. A faculdade ela é uma descoberta de si próprio. Por isso que a gente já conhece um processo dos universitários. Por quê? Os universitários eles entram na faculdade por volta dos 18 aos 20 anos. Lógico, uma curva existe de pessoas que não são dessa idade, mas a grande parte sim, porque existe uma cobrança social de você sair do ensino médio e já escolher alguma coisa para a vida. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, até agora a adolescência ela foi estendida. Por que ela foi estendida? Porque é a fase onde a gente cria a nossa identidade, começa a descobrir com os outros o que a gente gosta, o que a gente não gosta, tem experiências com um estilo de pessoas, outros estilos de comportamentos, outros gostos, e a gente vai criando aquilo que eu quero para mim. Não, isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim, e eu quero ter essas experiências. Tive experiência, falei, não quero mais, essa foi suficiente, não foi, e a gente tem essa busca da criação de identidade. E assumir as responsabilidades. O que é esse assumir responsabilidades? Quando eu faço uma escolha, eu tenho ganhos e perdas. Toda escolha nossa tem um ganho e uma perda. E aí eu estou consciente dessa escolha. Eu sei que eu estou fazendo uma escolha consciente, eu assumo o risco dessa perda e desse ganho. A adolescência é mais difícil ter isso, porque são mais imediatistas. E aí o boom, né, da tecnologia estimulou muito essa imediação, né? Esse imediatismo mesmo, de querer as coisas agora. E aí quando a gente vê que tem um processo... E aí essa adolescência foi estendida até os 26 anos. E aí, nesse processo, como a gente vai fazer uma escolha que vai ficar grande parte da nossa vida dentro? E aí gera um peso muito grande para alguns adolescentes. Por isso que chega muita gente na faculdade, na metade desiste, quando tem esse processo interno, aí se cobra, porque aí entra a cobrança, vem a cobrança do outro, mas você vai parar, mas você não queria isso para sua vida, não foi escolha sua. E aí a gente tem uma sobrecarga emocional de várias motivações diferentes. Tem a pessoal, tem a familiar, tem a social, que cobra também isso. Ah, então se você não for fazer faculdade, você vai ter que trabalhar. Mas eu não quer dizer que eu não queira fazer faculdade, quer dizer que eu ainda estou no processo de conhecer o que eu quero. E aí, dentro da faculdade, nós vamos tendo esse amadurecimento. Durante o curso, durante as vivências que vai tendo. Porque na faculdade nós vamos ter várias vivências que vai nos formando, que vai nos moldando também, nos conhecendo. E aí, esse desenvolvimento, essa situação, essa evolução nos altera. Então, já vi muita gente que chega no final do curso, forma e fala, não quero isso. Foi um processo para minha vida, evoluir, mas agora eu quero o que eu realmente quero. Me encontrei em alguma situação. Só que para esse processo, aí a gente está falando, né, no lado bom, mas esse processo interno para cada adolescente, né, para cada pessoa, é único. Então, tem essa correlação de como eu lido. Acho que é isso, para introduzir mesmo. Já aprofundei até bem. Então vamos agora para a primeira pergunta. Com isso tudo, com essa introdução, tal, qual o impacto das mudanças provocadas pela pandemia na forma de aprendizado e de ensino e como isso afeta a saúde mental dos estudantes universitários, Thiago? Da mesma forma que a gente estava explicando, ela afeta na aprendizagem mesmo, tipo, na questão do funcionamento cognitivo, porque se o seu emocional não está bem, a sua aprendizagem também cai. Então, se você se cobra muito, se você tem a ansiedade, o medo frequente, constante, a depressão, isso tudo interfere. A pandemia deixou resquícios disso. Primeiro, porque mudou totalmente uma forma de ensino. Então, as pessoas eram, por exemplo, quem estava na faculdade na época da pandemia sempre teve um desenvolvimento, uma estimulação e um reforço de um estudo físico, presencial.
E aí, quando a gente vira e fala, vamos passar para ser online, muita gente teve dificuldade para se adaptar a criar um espaço, porque o nosso cérebro precisa de reforço e de entendimento e de uma forma de funcionamento que para virar uma rotina. A gente fala que o cérebro precisa de rotina. E aí, se você está num ambiente que o seu cérebro entende que não é um ambiente para estudo, você não consegue se concentrar. Então, a primeira regra quando a gente vai trabalhar com um paciente é assim: qual é o seu lugar de estudo? Ah, é na minha cama. Vai dar errado. A cama no entendimento cerebral é para dormir, é para descanso. E aí você vai fazer algo na cama, não vai funcionar. Aí você vai dormir, você não presta atenção, aí vai vir o cansaço, porque o funcionamento, o entendimento daquele local é diferente. Ah, mas aí eu vou fazer na sala. A sala é um lugar geralmente de lazer, então você vai ter um relaxamento maior. Então, o que é a primeira coisa que a gente fala para o paciente? Cria um espaço em algum lugar que seja o escritório, um lugar de estudo, uma mesa onde vai ser só para você estudar. Porque se você coloca uma mesa para você estudar e para você comer, a probabilidade de te dar fome quando você sentar lá é grande. Então, você tá para estudar, vou pegar alguma coisinha para comer. Porque você já reforçou tantas vezes comer ali, que o seu cérebro entende que aquilo ali é para comer. Então, sentei, vou comer um pouquinho aqui. Aí vai lá e levanta. Não, vou pegar alguma coisa para beber. Aí vai lá e levanta. Aí a pessoa fala, eu não sei porque eu não estou prestando atenção. Tem muito mais do comportamento que foi criado. E aí a gente vai lá nos estímulos primários. Já viu aquela história que quando a gente está em criança, se faz uma vez, vai fazer sempre? Aí a gente, se não muda os reforços, o comportamento permanece mesmo. E aí a gente criou-se, vai ter aulas online. Como foi o estilo de aula que você foi criado? Que você criou? Não me adaptei, não é para mim. O seu cérebro vai criar uma aversão. Mas por que não se adaptou? Então, assim, os reflexos ainda são novos, porque nós estamos em estudo ainda, pós-pandêmico, mas a percepção que existe teve alteração comportamental, teve alteração na aprendizagem, na forma das pessoas visualizarem, e isso gerou nos universitários uma confusão mental, tanto emocional quanto comportamental. Emocional porque levantou ansiedade, levantou depressão, levantou autocobrança, levantou punição, levantou pressão. Então, são vários sentimentos que foram levantados, que foram descobertos de uma sociedade que não foi estimulada a falar sobre sentimentos. E aí, consequentemente, nós fazemos o quê? Mentimos socialmente. Por isso que a gente fala que o Instagram, né, a rede social da imagem, é só imagem. Ninguém vai postar lá as suas dificuldades. A pergunta, por exemplo, você tá bem? Tudo bem? É automática. Todo mundo responde bem, tô. Ou então eu tô cansado. Porque o cansaço, ele não fala sobre o estado emocional. Ele é amplo. Nós estamos cansados de quê? Tem muita coisa aí por trás de um cansaço. Então, nossa, eu tô sem energia, mas não sabe para onde a energia tá indo. E aí a gente vai ver que existem barreiras psíquicas que estão sugando a sua energia inteira. Então, existem ainda pessoas que nem... Por que a gente ainda está em estudo? Porque são reflexos que tem pessoas que ainda nem perceberam. Percebe que tem alguma coisa diferente em si, mas ainda não procuraram o auxílio para isso. Então, os reflexos existem na aprendizagem e no estado emocional e social. Então, esses três, a gente tem certeza que foi interferido. Mas como a gente ainda está em estudo da intensidade para cada pessoa? Porque para cada um foi diferente. As pessoas que têm uma dificuldade maior de interação social preferiam o estado online. Porque já é uma dificuldade dela que houve uma facilidade. Mas, geralmente, você entende que a gente fazer isso numa criança, por exemplo, que tem dificuldade de socialização, a orientação é socializar para desenvolver algo que está dificultoso. E aí, se a gente reforça isso, a permanência do comportamento é maior. Então, esse é um processo que a gente ainda está em desenvolvimento. Tiago, você falou isso, me abriu aqui uma dúvida.
Muita gente reclamando de falta de concentração, muita gente reclamando de falta de memória. As pessoas falam assim: ah, eu nem tive Covid e estou desmemoriada. Outro fala: ah, eu estou desmemoriado porque tive Covid, eu tenho que anotar tudo, e o que eu não anoto eu não dou conta de fazer. Eu mesma percebi em mim. Isso tem a ver mesmo com o vírus ou você acha que é do componente emocional? Os dois, novamente. O Covid, ele é um vírus que a primeira instância dele é a respiratória. Então, foi o caos, foi do respiratório. Mas grandes estudos hoje estão falando do aspecto dele neurológico. Então, existem perdas neurológicas. Qual é o primeiro sintoma que foi visto no Covid? Perda do olfato e paladar. Neurológico. Isso é lá no cérebro que parou de ter estímulo. Então, tem reflexo, sim, do Covid. Então, hoje já tem vários estudos da neurociência que que trabalham o pós-Covid e as intervenções tanto cardiológicas quanto neurológicas. Então, a gente ainda sabe qual é o reflexo do Covid? Não. A gente tem o imediato do Covid, que é a respiração. E aí agora a gente começou a estudar as questões pós-pandemia. Então, existem perdas neurológicas. Existem alguns funcionamentos neurológicos que estão em estudo. Então, o que já foi percebido? A diminuição da atenção, a questão da memória. Então, tem gente que tem perdas de mobilidade, tem gente que tem a questão de visão, foi alterada, pessoas que tiveram ainda, que tem perda do paladar e do olfato, que foram alterados e estão ainda até hoje. Então, tem vários estudos que estão sendo levantados. Então, existem situações neurológicas. Mas também existem fatores emocionais. É aquela questão assim, é eu jogar gasolina em fogo, potencializa. Então, a gente sempre tem que avaliar esse processo inteiro. Se é de um, se é de outro, até onde vai um e até onde vai outro. Não, agora, por exemplo, que eu falo muito, a primeira pergunta que a gente faz quando vem com as queixas é assim: seu sono, como que tá? Sua alimentação, como é que tá? Como é que está a sua rotina? Vamos pensar o seguinte: o nosso cérebro absorve 10% do que você faz no dia. Então, 10% do que você faz no dia, ele salva. Quando ele salva? No sono. Se você não está dormindo bem, o que está ficando salvo? Aí a primeira inserção em terapia, gente, é rotina do sono. Nós precisamos ter uma rotina de sono. Mas aí, a questão da ansiedade, mas eu não consigo dormir. Ou eu não durmo direito, eu demoro para dormir. Segundo item, isso aí agora já é estudo também, tá, gente? Da neurociência. Segundo item que interfere, sono. Esse aqui, ó. Celular. O nosso cérebro precisa do hormônio para poder entender que está na hora de dormir. O nosso corpo foi criado para acordar junto com o sol e dormir quando o sol se põe. Então a gente precisa de escuridão. A partir do momento que eu deito na cama e coloco uma luz de LED na minha cara, o seu cérebro está entendendo que ele ainda tem que permanecer acordado. Ele não manda hormônio para o seu corpo. Qual que é a nossa orientação? Celular deve ser parado de mexer 30 minutos antes de dormir e ele não deve ficar do lado da cama. Por quê? Quantas pessoas aqui acordam no meio da noite e olha as horas no celular, vem a luz e aí desbloqueia e já está fazendo outras coisas? Então, houve uma luz, o cérebro entende que está na hora de acordar. E aí depois não sabe por quê. Aí, Thiago, eu acordei 3 horas da manhã e voltei a dormir às 5. O que você fez durante essas 2 horas? Mexi no celular. Tá explicado. Então, a orientação é quando você acorda, é ir no banheiro, numa penumbra, tipo, num escurinho ali. Não é acender a luz de... Aí a gente vai na casa da pessoa, a luz é aquela de 100 watts, que ilumina o quarteirão. Então, também isso interfere, a iluminação. A gente está falando de uma questão biológica, hormonal. Eu nem entrei nos aspectos emocionais. Isso é biológico. Então, acender, ir no banheiro, depois deitar e virar. E tentar dormir.
Mas a partir do momento que você vê a luz e mexe no celular, o seu cérebro ativa, ele liga. E a quantidade de gente tomando remédio para dormir deve ter, eu não sei a estatística, mas deve ter triplicado. Não, no Brasil, o Brasil está sendo recorde de uso de medicamento psiquiátrico. Está sendo muito. Mas aí entra a questão da cultura. A nossa cultura é de resolver a questão momentânea. Então, é enxergar, eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver o meu sintoma. Então, o sintoma é esse, é não dormir, então eu só vou tomar remédio para dormir. Pronto. Aí depois a pessoa chega para mim e fala, o remédio não está funcionando. Não vai. A gente não trabalhou a causa, a criação do comportamento. Então, vai continuar aparecendo. Então, você sempre vai precisar de doses maiores, de remédios mais fortes. Mas isso é para todos os casos, gente? Não. Cada caso é um caso. Cada avaliação é uma avaliação. Eu estou falando assim em grande proporção, mas tudo tem que ser avaliado. A questão é que a gente sempre tem que buscar o profissional para entender esses comportamentos. Mas, novamente, um potencializa o outro. Se você já existe uma questão biológica de dificuldade para dormir, e aí você cria um comportamento nada saudável para o seu sono, a tendência é você não dormir. E aí acorda cansado, e aí vai dormir, aí tem o sono mais desregulado ainda, porque aí não presta atenção nas coisas, porque sem sono você não presta atenção, não absorve as coisas, e aí tem o TDAH. Tá vendo como que nem tudo é uma coisa? A gente sempre tem que avaliar todo o contexto. Eu te falo com toda certeza, a cada 10 avaliações neuro que eu faço, que vem com a queixa de TDAH, só 2 é. As outras 8 são outras causas. Seja DPAC, que é distúrbio do processamento auditivo, que causa déficit de atenção, seja por questões de humor e de personalidade, tudo não é TDAH. Mas existe um déficit atencional. Mas aí qual é esse déficit atencional? Humor, personalidade, rotina, maneira de viver, de enxergar a vida, de viver situações. Então, sempre quando houver sintomas, busque a causa deles, compreenda. Então, terapia ou outro profissional. A Pamela acho que levantou a mão, queria falar. É que antes de falar do remédio, você falando essa questão de banheiro, né? A luz. Eu sempre, quando eu ia no banheiro no meio da noite, eu sempre fechava os olhos assim, até ir no banheiro e voltar pra cama, pra mim não dispersar nada de luz e acabar acordando no meio da noite, não dormindo mais. Mas isso é real. É necessário isso. Vamos pensar o seguinte: antigamente, outro dado também biológico. Antigamente as luzes eram aquela amarela. E geralmente hoje, na hora que vai construir casas, os arquitetos colocam essas luzes amarelas ou um conjunto de luzes em ambientes que são relaxantes. Por exemplo, o quarto, o banheiro em alguns momentos. Então, geralmente são sempre 2 luzes no banheiro. E agora, ou então na sala, porque são lugares para relaxar. E aquela luz ela é mais fraca. Quando a gente fala de uma luz branca e muito intensa, porque as pessoas geralmente hoje a gente está comprando aquelas luzes mais intensas, prejudica esse processo. Bom, eu queria fazer uma pergunta, que na sua opinião, como a pandemia afetou as relações interpessoais dos estudantes universitários? Afetou? Afetou. Como? Depende. Cada um afetou de uma forma diferente. Então, não tem como a gente generalizar. Vamos lá. Pessoas que têm uma dificuldade maior de interação social, elas se isolaram mais. Tem pessoas que criaram maior dificuldade de se expor, de conversar com o outro. E aí cria barreiras. Então, nós temos relações mais superficiais, mais básicas. Porque as pessoas criou-se um certo receio de se expor, de ser julgada. As causas disso ainda é um pouco confusa. Porque agora assim, da minha experiência, o que eu percebo, que já eram questões anteriores e que a pandemia potencializou. Agora, outra coisa que também ficou um pouco fragilizado, assim, na pandemia, relações familiares. Porque muitas situações dentro da própria família, desde rotina, desde o dia a dia, desde de coisas que eram anteriores que interferiram, conviver mais, gente, significa que é passar mais tempo junto.
Então, tá vendo que dentro de um núcleo familiar a gente tem mais reações. Mas agora, por exemplo, tem pessoas que eu sei que moram sozinhas. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de lidar com a solidão, com o estar só, gerou-se outros comportamentos. Gerou-se um estado mais depressivo, uma dificuldade de interação social e entre outros aspectos da própria identidade. Então, o que gerou é muito individual, mas a gente percebe que cada pessoa, desde o histórico dela anterior, desde das suas próprios aspectos de personalidade, de funcionamento, de relações sociais anteriores, gerou comportamentos mais ou de depressivos, ou de isolamento, ou de hoje agora as pessoas querem estar próximas o tempo inteiro do outra pessoa, ficam mais carentes, porque não consegue mais pensar em estar sozinha, ou criou um medo, ou criou um pânico. Então, existem várias coisas. Assim como também, aí a partir dessas perdas emocionais, houve também questões de aprendizagem, de lidar com o mundo, de resolver problemas, de lidar com frustração. Então, esses foram os itens assim mais visíveis. Ô, Thiago, eu tenho uma pergunta sobre essa questão de ansiedade pós-pandemia. Durante a pandemia, por conta do isolamento forçado, né, que a gente viveu, quando isso acabou e eu tive que retornar a lidar com várias pessoas, eu me sentia num estado assim que parecia que eu estava imerso dentro da minha cabeça ao lidar com outros. Por exemplo, conversando com você agora, eu me sentia tão ansioso que eu ficava pensando em como agir dentro da minha cabeça e ficava preso nesse limbo e não conseguia, de fato, estar presente assim na conversa, por exemplo. E eu atribuo isso em toda a minha ignorância no assunto, né? Sou bem leigo, mas eu atribuo isso à ansiedade. Eu me sentia muito ansioso, gerava até um certo pânico. Claro que, assim como foi forçado o isolamento, a nossa integração de volta na sociedade foi forçada também, e agora eu sinto menos isso, mas para quem não conseguiu, por exemplo, se livrar desse sentimento, qual estratégia eu poderia ter adotado, ou eu posso adotar ainda, para lidar com essa fobia social, vamos colocar assim? A primeira coisa que foi a primeira dificuldade é o forçar-se, na pandemia a ficar isolado. O que gerou foi assim. Vamos pensar no desenvolvimento da sociedade que a gente estava falando. Nós somos seres criados a não acessar os nossos estados emocionais, porque acessando esses estados emocionais, você produz uma consciência maior sobre si, e que isso socialmente não é legal. E assim, a gente está falando de um sistema. Então, nós fomos muito estimulados a não ter acesso ao nosso estado emocional, a não olhar para si. E a partir do momento em que você se isola, você tem a sua companhia. Então, você tem que lidar com você mesmo. Já viu que existe uma frase antiga que fala cabeça vazia, oficina do diabo? Que quando você está sozinho, parado com você, vai vir tudo de uma vez. Aí, a gente tinha um comportamento de tipo assim, eu não vou parar para pensar sobre isso porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí você para tirar isso e vai jogando para fora, vai jogando para fora. Quando a pandemia apareceu e falou, você vai ficar aqui parado, veio tudo. E aí você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que lidar, você tem que... É muita emoção de uma vez. E aí agora você teve que lidar com seus vários fantasmas, e a gente vai falar, agora você pode sair. Você vai pegar os seus fantasmas e mostrar para todo mundo? Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou lidar? O que eu vou reagir? Como que eu vou fazer? Qual comportamento que eu tenho que fazer? Até onde eu posso falar, até onde eu não posso falar? E aí esse é o gerar ansiedade, essa ansiedade de pensamentos futuros. Você fica nesse looping. E aí você não traz o presente, que é viver o momento. As experiências. Então, assim, o primeiro item que eu falo é terapia. Gente, não tem como lidar com todas as coisas sozinho. Nós estamos falando que nós não temos totalmente o aspecto de inteligência emocional. Então, terapia é necessário. Mas
para lidar com isso é você entender esses comportamentos seus. Então, da onde começou a surgir isso? É um medo realmente de estar com o outro? É do outro entender esse meu processo ou enxergar as minhas dificuldades? Ou uma questão importante também que está aparecendo muito, a questão da validação. Os meus comportamentos precisam ser validados pelo outro. Então, se o outro não valida, aí eu me autopuno. Então, aí eu sou ruim, eu não sou suficiente, e aí a gente gera outros comportamentos. Tá vendo como que nunca é nada sozinho? E aí, geralmente, a pandemia veio, o que a gente percebe hoje é que ela acelerou muito um processo que já ia acontecer. É um colapso emocional. Por exemplo, o Brasil também tem uma taxa altíssima de suicídio. Então, ele é um dos países que está lá no ranking, lá, bombando. Porque existe uma cultura de não acesso ao estado emocional. Uma frase típica que vocês já ouviram bastante também, tipo assim, não, porque quando você entrar aqui para trabalhar, você vai e desliga o seu estado emocional. Tipo, os problemas do trabalho ficam no trabalho e os problemas de casa ficam em casa. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Nós somos nós em todos os locais. Então não tem como. Então, se eu tenho um problema em casa, vai interferir em todo o meu processo. Se eu tenho um problema no trabalho, vai interferir em todo o meu processo. Então, esse entendimento é necessário. Então, o que me afeta? Por que me afeta? Da onde surgiu isso? Mas eu acredito que é um processo, por isso que eu falo da terapia, porque além de você criando esses conhecimentos, você tem que criar ferramentas para lidar com ele. Então, entender o que você sente realmente e quais fugas você está fazendo é importante. Porque muitas das vezes a gente age mais por comportamento de fuga. Eu acho muito interessante que a gente fica a todo momento querendo justificar ou questionar nosso sentimento em vez de aceitar, né? Ou tentando separar, eu vou deixar meu sentimento em casa. Isso gera uma insegurança muito grande, né? Porque, claro, eu não me caracterizo por um sentimento. Por exemplo, eu lido muito com a ansiedade, mas eu não me vejo uma pessoa ansiosa. Eu, às vezes, tenho um momento de ansiedade. E o que fez eu me colocar mesmo assim como quem eu sou foi esse lance de que as pessoas que estão ao meu redor, se elas não conseguirem me aceitar como eu sou, não tem por que elas estarem ali, né? Tipo, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de ser eu, vou me mascarar para estar no meio das Aí você pessoas? cria essa imagem, aí você vai falar, então eu vou ser a pessoa, e isso que eu vou falar é algo que é extremamente comum. Então eu vou ser a pessoa que os outros gostam. E aí você gera um sentimento de eles estão gostando dessa imagem ou de mim? Aí gera uma falta, estado depressivo. Porque você não, aí as pessoas não é por você, não é pelo outro, cria essa falsa ilusão. E aí essa falsa ilusão gera também comportamentos. Eu acredito que nós não temos que definir sentimentos. Tá? Nós não temos essa definição interna. Eu sou assim. Não, eu sou uma mistura de tudo. Só que é importante, que é o processo dessa inteligência emocional, é eu descobrir se eu estou ansioso, o que está me causando ansiedade? Quais são as minhas reações perante ela? Como eu posso lidar com ela? E aí a quebra, eu acredito, né? Que a quebra é quando você entende que não existe sentimentos bons e ruins. Existe sentimento certo e errado. Não existe sentimento certo e errado. É igual quando você fala, eu tenho depressão, a pessoa fala, mas isso é falta de Deus, isso não pode, você tem que pensar em coisas boas, resolver o problema do mundo. Não é assim. Se você tem um sentimento, seja ele incômodo ou não, você tem que entender o porquê que ele está ali e que recado ele quer te passar. Então, acho que esse entendimento é primordial. Certo, Thiago. Eu queria fazer uma pergunta, assim, como que os estudantes, né, estão lidando com essa ansiedade e o estresse, né, pós a pandemia? Na realidade, eles estão surtando, esperando chegar na explosão. Aí, quando chega na explosão, no surto, porque o que é surto? Quando a gente fala de surto.
Surto nada mais é do que uma intensidade emocional descontrolável. Então, quando eu chego no meu limite emocional, eu ultrapasso ele, surto. Por isso que a gente fala que qualquer pessoa pode surtar a qualquer momento. Então, tudo depende da reação que você tem perante algum estado emocional. Então, o que os estudantes estão fazendo? Guardando, tentando se adaptar, tentando se modificar, criando imagens. E aí, internamente, se punindo, autodepreciando, trazendo a culpa constante, o menosprezo constante também, que se vem ele se auto-menosprezando, que causa baixa autoestima, baixa desvalorização. Tá vendo como que é um efeito dominó? Vai causando um efeito dominó. Aí, quando chega no limite, é aquele limite que as pessoas falam assim, todo mundo ao redor começa a perceber que você não tá bem. Aí, esse momento é que você não tá conseguindo mais controlar. Porque não existe controle emocional. Começa por aí. Mas você não tá conseguindo mais mascarar. Porque a gente vive num mundo onde mascarar as emoções é normal. É o padrão. Então a gente mascara. Aí chega no ponto onde não dá conta mais. Aí é onde vem o surto. E a tendência da juventude hoje é exatamente essa. Porque é muito difícil. E aí eles não sabem lidar. Ao mesmo tempo que existe um grande conhecimento, uma grande informação, né? Porque vê vários vídeos sobre isso e se identifica sobre isso, mas ainda existe uma dificuldade de lidar com aquilo e buscar o auxílio. É muito difícil falar da dificuldade. Porque nós sempre somos treinados, né? Condicionados a ser perfeito. E aí você absorve isso. Mas aí o que é ser perfeito? Eu tenho que ser perfeito é para minha mãe? É para o meu pai? É para minha avó? É para o meu avô? É para o namorado? É para a namorada? É para os professores? É para onde? E aí você começa a criar vários personagens e nesse meio processo você se perde. Quem que eu sou? Eu sou quem? E aí você deixa de ser suficiente para as pessoas. Porque você não tem que ser suficiente para elas, você tem que ser suficiente para você. E aí é um conflito interno. Aí esses conflitos têm variantes totais. Lógico, estou fazendo de um grupo específico. Mas as reações são individuais. Mas o que eu percebo dos adolescentes e universitários hoje é sempre nesse funcionamento. E principalmente também na validação do outro. Só quero fazer um comentário aqui, que a gente está falando do estudante, mas o professor também está desse jeito. O que aconteceu? Acho que foi pior ainda que o professor, ele pensou assim, estou falando por mim e por alguns com quem eu tenho conversado, tá, Tiago? Uhum. Ele pensou assim, o estudante não está dando conta, eu tenho que dar. Então, ele quis ser super-homem, super-mulher, super-tudo, aí que ele não quis mostrar fraqueza mesmo, aí que ele quis segurar toda a barra sozinha. Então, a gente teve dois tipos, assim, aquele que abaçou tudo e agora está exausto, e aquele que falou, não vou dar conta mesmo, e deixou correr, e também está exausto porque deixar correr também causa uma opressão na pessoa, né? Então, assim, o professor também ficou muito adoecido, muito adoecido. Eu falo que... Da universidade, né? Da escola pública é outro assunto, mas o da universidade também ficou muito adoecido, Tiago. Mas eu falo, Fernanda, que a base é a mesma. E para mim, os professores, a base deles é a mesma, e para mim, os professores estão piores. Piores. Porque existiu um processo, porque assim, vamos lá. Aonde os sintomas vão aparecer? Na escola. É Sim. Sempre na escola. Seja na escola, na universidade, é onde vai ter ali, porque você está sendo ali num lugar de aprendizagem e de avaliação. E os professores se sentem responsáveis. Sim. Pelos alunos. Então, aí eles começam a perceber, eu falo porque eu atendo professores de várias séries. A queixa é a mesma. Então, principalmente, por um exemplo, o aumento da automutilação. Tem um grande aumento aí, tem uma explosão de automutilação. E o que é a automutilação? Dificuldade de lidar com questões abstratas, emocionais.
Então, a pessoa tem dificuldade de lidar com os estados emocionais, com o sofrimento emocional, e ela precisa concretizar aquilo. Então, ela enxergar o machucado e enxergar o sangue causa uma sensação de alívio. Meu Deus. Mas não é saudável. O ponto é esse. Porque você não está resolvendo um problema. E aí os professores se sentem responsáveis porque preciso fazer alguma coisa. Esse aluno está passando por algum processo. Eu preciso agir. E aí os professores percebem comportamentos, porque eles estão ali todo dia. E aí meio que são 30, 40 alunos ali ao redor e absorve. E aí muitas das vezes o que eu enxergo é professores esquecendo o problema deles e lidando com o do outro até chegar ao limite do surto. Ao limite. E aí Chegamos surta. ao limite mesmo. Então, acontece bastante, tá acontecendo bastante. Eu trabalhava no setor da prefeitura, que era da assistência social e psicológica ao servidor. A secretaria que tinha mais servidores públicos afastados era a educação, com quase 790 servidores, professores afastados. Então, por que estava afastado? Porque estava muito potencializado muita coisa. Eu acho importante a gente falar disso, Tiago, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o estudante, a gente mesmo vai esquecendo da gente, né? E, assim, tá geral, assim. Por exemplo, dentro da universidade, quando fala assim, mais uma atribuição, então, agora você tem que assumir uma coordenação, agora você tem que assumir uma outra atividade, a pessoa entra em pânico e afasta, não dá conta, parece que chegou num ponto que falou assim, não, eu dou conta até aqui, mas uma migalha eu vou explodir. E é o que está acontecendo, né? Pessoas não estão dando conta, os professores, principalmente, não estão dando conta. Por quê? Exatamente o que você falou, porque é o mesmo sentimento que o aluno teve, o professor teve, ainda potencializado, tipo, nossa senhora, eu vou chegar e vou encontrar muita dificuldade, mas eu tenho que dar conta, porque eu sou exemplo aqui. E aí a coisa ficou pior, né? Sim, essa frase sua tomaria um pouquinho de cuidado para você. Eu sou exemplo. Essa frase, você é exemplo, eu vou aprofundar um pouquinho ela. Você é exemplo de ser humano. De ser humano. Então, ser humano é demonstrar exatamente que você tem as suas dificuldades, as suas limitações, as suas potencialidades. E aí, se não fizer isso, o que vai acontecer? Você fica, igual você falou agora há pouco, você fica vivendo de fachada para ser uma coisa que você não é, e você fica sempre com aquele sentimento assim, mas espera aí, não estou sendo eu e as pessoas estão amando esse outro eu que eu não sou? Né? Olha aí só, olha o looping. Né? E olha a descarga energética que tem aí. Aí as pessoas viram, aí o que eu mais ouço é assim, nossa, estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Mas não sabe por que está cansado. Não é só questões físicas. Olha o looping mental que acontece. Gente, isso é perda de energia. A energia está sendo lançada para outro lugar. Tiago, e assim, está muito, assim, todos os meus colegas professores do meu departamento estão nesse nível, para você ter uma ideia. Estão nesse nível. Fernanda, nunca foi estimulado aos professores o autocuidado. Não foi também estimulado. A sociedade cobra do professor muito além da sala de aula, né? Sim. Cobra que ele dê conta de mazelas, né? Que são sociais, que são culturais. Por exemplo, agora a luta é a inserção de psicólogo e assistente social na escola. Por quê? Porque super necessário. Porque não cabe muitas das coisas aos professores absorver. E o professor absorve. Eu falo porque, como eu trabalho com abuso, várias demandas vêm dos professores. E os professores querem absorver aquilo para resolver o problema. Porque vê uma criança sofrendo. Então, quer lidar com o sofrimento do outro. E aí, saber identificar o que é meu e o que é do outro é importante. É importante. Então, agora, meio que uma críticazinha, assim, à formação é exatamente esse processo de, na hora do ensino, do crescimento, da formação do professor, essa estimulação. Nossa, Tiago, se você tivesse vindo só para falar isso, a gente já tinha ganho esse pé de convida. Você falou da importância da formação, alertar o professor para isso, você não vai carregar o mundo nas costas, porque o adoecimento do professor é isso, né? E duas coisas que eu falei para você, ser exemplo
né? Então, você tem que se manter numa postura que é exemplar, né? E carregar o mundo nas costas, porque, nossa, também tem que começar a resolver os problemas todos que o aluno trouxer, né? Então, você tira até o foco do ensino, da aprendizagem, para ser uma coisa que você não está dando conta, nem você, e você não está preparado. Então, é uma coisa que a formação precisa mesmo alertar, sabe? Alertar o jovem, né, que está se preparando para ser professor, que ele tem que lidar dessa forma que você está falando, assim. Para mim já até valeu, como diz o outro, e, além de tudo que você está falando, né? Muito importante. Esse processo que eu falo, não, eu não diria só no professor, eu acho que toda a profissão. Sim. O professor eu vejo muito, por exemplo, a gente está falando da pandemia, na pandemia o professor também teve que se adequar, ele também estava lidando com as angústias deles e com os medos, mas ele tinha que estar lá na frente da tela como referência para os outros, então os outros buscavam referência nele e ele tinha que lidar, e aí eu buscando referência, eu que, né, lido com as minhas frustrações. Mas não é assim. E eu acho que a falha, a ausência, está no entendimento e desenvolvimento de inteligência emocional. Tem algumas escolas em São Paulo, que já está virando mais referência, de pessoas de algumas escolas que estão colocando a matéria de inteligência emocional. Desde pequeno, para a criança crescer já nesse entendimento. Então, eu acredito, tem alguns cursos que colocam a psicologia, né? Mas coloca a psicologia voltada para aquela profissão e não para o desenvolvimento pessoal. Então, por isso que eu falo que na questão todo mundo precisa fazer terapia. Mas a gente falar, né, eu acredito que eu acho que é a ausência, né? É o que falta. É esse processo na hora da aprendizagem de um espaço que fala, vamos entender o que é esse processo interno? Vamos entender o que é ser de fato professor? Vamos entender o que é profissão versus o que é ser humano? Porque você ser professor, embora você seja referência, não significa que você tem que ser perfeito. Você é humano. E o que eu vejo muito dentro de consultório é essa vertente cruzada entre o ser perfeito e ser humano. Eu não posso errar, porque eu sou exemplo. E aí isso gera uma carga muito grande. Uma cobrança muito grande, uma punição também, uma culpa também. Então, eu falo que é a falta na formação, eu diria. Quem levantou a mão? Eu. Deixa eu ligar aqui. Tá dando. Aí foi. Eu queria fazer uma pergunta, saindo um pouco do contexto pós-pandêmico, né? Focando mais no universitário. Minha pergunta é a situação de estudantes que se mudam para a cidade para fazer a universidade e deixam suas famílias, pode agravar o problema da saúde mental? Com certeza. Tudo depende. Na verdade, tudo depende. A resposta tudo vai ser depende. Depende do entendimento da pessoa. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou muito agarrado à minha família e eu não tenho uma rede de apoio ampla, eu vou sofrer mais. Isso vai gerar outros comportamentos. Ainda mais se eu for de uma cidade menor e vou para uma cidade grande. E aí eu vou ter que me adaptar. Além de eu ter que estar lidando com a adaptação, eu vou ter que estar lidando com essa adaptação sozinho. E aí eu fui estimulado a ter adaptações sozinho antes? Ou não? Aí você está vendo que isso vai gerar uma angústia. Então agora, por exemplo, esse lugar que eu estou indo, eu tenho uma rede de apoio? Ou eu tenho fácil acesso a uma rede de apoio? Terceiro, eu sou uma pessoa fácil de fazer amizade? Porque se eu for uma pessoa fácil de fazer amizade, a tendência é você criar uma rede de apoio maior ali. Se eu sou uma pessoa difícil, se eu tenho dificuldade de fazer amizade fácil, então pode ser que eu fique mais preso no meu espaço e que isso gere mais angústia. Então tudo depende de como que você é e de como que você lida com situações. Então, pode agravar? Pode. Agora, por exemplo, eu já vi vários casos. Se eu tenho uma família tóxica e eu vou para um ambiente fazer faculdade em outro lugar, é a salvação do mundo. Então, para mim, é a melhor coisa que aconteceu na vida. Então, entende que depende muito das situações. Então, pode agravar, mas pode ser salvação.
Obrigado. Oi, Tiago. Olá, Falando em terapia, né? Eu queria fazer uma pergunta. Do ponto de vista do conhecimento popular, quando o assunto é saúde mental e acompanhamento profissional, ou seja, a terapia, muitas questões de negação e preconceito são geradas. Como nós podemos combater isso, né? Como nós podemos tirar isso da sociedade que, eu só vou na terapia, eu não vou na terapia porque eu não sou doida, eu não sou louca, eu não preciso, né? Como que a gente pode tirar esse pensamento das pessoas, assim, né? Ajudar, pelo menos. Eu ouço muito isso, muito, tipo, não sou doido, até de pacientes que estão em terapia. Então, tipo, não, eu não preciso. Ou então já chega lá falando, meu problema é esse, X, ponto, acabou, e eu não preciso mais do que isso. A primeira coisa é fazer. Não tem como você repassar de algo se você não entende o processo. Então, a melhor forma é o exemplo. Então, já viu aquelas pessoas... A gente costuma falar que paciente vira a palavra da terapia. Porque quem faz terapia vira e fala, nossa, você devia fazer terapia. Vai ser muito bom para você. Aí a gente começa a fazer a palavra... Então, agora, geralmente, algumas situações que a gente só repassa para o outro, né? Nossa, fulano precisa fazer terapia. Mas não entende o processo em si também. Então, eu falo que todo mundo devia fazer terapia. Até os psicólogos também. O psicólogo também faz terapia, porque é humano. Mas é um processo de autoconhecimento. Então, a melhor forma é você vivenciar, porque você vai saber sobre como é lidar com esse processo e as angústias e tudo mais, porque tem angústias também. Terapia não é só bom. A gente tem que sempre reforçar isso. Muita gente acha que vai na terapia só para resolver o problema e pronto, vai sair perfeito. Não é assim. Terapia é difícil. Tem dias que eu ouço muito, tipo, tem dias que pacientes viram para mim e falam assim, te odeio. Tô com raiva de você. Não quero mais voltar aqui. Porque é difícil a gente lidar com os nossos medos, com as nossas angústias, com os nossos sofrimentos. Então, explicar isso é só você vivenciando. Agora, para as outras pessoas, na hora que vocês for repassar, logicamente, é tentar mostrar para a pessoa a importância. No sentido desse quebrar esse preconceito. Então, porque é um preconceito. Por exemplo, a terapia, o desenvolvimento da psique, o desenvolvimento de quem você é, do seu emocional, isso é humano. Não é de doido ou não, é humano. Então, é normalizar que faz parte de quem eu sou. Porque a gente tem se distanciado, né? Então, é parte de mim. Então, Tiago, você falando e eu fazendo essa pergunta, até lembrei de uma pessoa próxima falando assim, pra que ir no psicólogo? Para conversar? Conversa com qualquer pessoa aqui, né? Olha, vou perder meu tempo ou gastar meu dinheiro para conversar, eu posso fazer isso com qualquer pessoa. Olha como eles têm a imagem também do psicólogo, né? Nossa, mas eu já ouvi pessoas falando isso. Psicólogo só estuda aquele ano todo para ouvir, só para ficar batendo papo, fofocando, né? Olha que absurdo, como as pessoas têm ideia desse profissional e da terapia, né? E o tanto que isso está interferindo na vida de hoje. A quantidade de coaches, terapias alternativas, porque tanto é que terapia, a psicologia está tentando inverter esse entendimento de realmente terapia ser uma nomenclatura da psicologia, porque a quantidade de terapias surgindo e que são perigosas algumas, eu sei que a gente eu sempre tento colocar questões de terapias complementares, mas terapia é uma coisa mais profunda do seu entendimento e criação enquanto ser, que gera comportamentos, que gera reações. E aí eu ouço muito disso, nossa, mas eu prefiro conversar com meu amigo. Gente, conversar com amigo, conversar com colega é terapêutico, mas não é terapia. Por quê? Desabafar é bom, gente, alivia o coração, mas não resolve problemas. Eu costumo ensinar isso muito para os meus pacientes crianças, né, que a gente está em desenvolvimento de inteligência emocional. Chorar, desabafar, conversar com um amigo alivia o coração, mas não resolve o problema. Resolver é terapia. Você tem que entender a motivação que criou aquele comportamento, os reforços que você foi dando ao longo da vida. E aí, por isso que é difícil, porque as pessoas geralmente querem o imediatismo. E aí as pessoas chegam lá com 20, 30 anos e quer resolver o problema em um mês, em uma sessão.
Você reforçou um comportamento durante 30 anos. Não vai ser em um mês que você vai quebrar ele. Demanda tempo, demanda história, demanda novas percepções. Então, eu acredito que é conversando e mostrando. E eu vou trazer uma pergunta de uma palestra que eu fiz lá na Uniub, semana passada. E que a menina fez a pergunta assim: a minha mãe precisa de terapia. Eu faço terapia. E aí eu converso com ela sobre a minha terapia. Mas ela não quer fazer terapia. Aí eu vou falar: continue falando sobre a sua terapia. A partir do momento que você conta a sua experiência, o outro aprende. E ela falou: minha mãe já mudou vários comportamentos, mas sem ela perceber. Mas isso não é terapia. Mas você entende que muitas pessoas, e a gente tem que entender isso, que muitas pessoas não vão entender a importância. E também isso não é nosso, tentar resolver o do outro. Mas o meu papel é tentar conscientizar ele. E aí, muitas das vezes, eu vou conscientizar a partir da minha experiência. Tipo, para mim, a terapia foi muito bom, foi perfeito. Eu consegui descobrir mais quem eu sou, eu consegui lidar melhor com os meus problemas, a minha carga foi diminuída, eu não trago mais tantas correntes na minha vida. Aí o outro começa tipo, será que de fato isso faz sentido? Não, deve ser coisa boba. E aí acumula um pouquinho, depois lembra, nossa, fulano falou que fez isso e funcionou. Vou tentar também. Isso gera. Então eu acho que é mais nesse processo de conscientização, de trazer experiências. Breno, levantou? Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso, né? Cheguei um pouquinho atrasado. Eu quero fazer uma pergunta que talvez até tenha sido discutido e eu não sei, mas é uma dúvida que eu fiquei, que eu tô, é porque você está comentando a respeito da necessidade, da importância da gente se conhecer por conta da saúde mental do universitário como um todo. Mas eu fiquei em dúvida, por exemplo, às vezes você vê que alguém precisa de ajuda, algum universitário, amigo, o que seja, precisa de ajuda, como você falou, uma conversa com um amigo às vezes pode ajudar, mas não é o ideal. Às vezes a pessoa nem está preparada para aquilo. Como que a gente pode fazer, como que a gente pode abordar a pessoa, falar para ela sobre fazer terapia, sem que seja assim, nossa, porque eu acho que ainda existe aquele tabu, fazer terapia porque sou doido. Às vezes a pessoa nem se reconhece a fragilidade e que aquilo tá machucando ela e que precisa de ajuda. Como que a gente pode chegar e falar assim, ó, incentivar ela a fazer uma terapia de fato, a procurar uma ajuda profissional, porque eu acho que quando você fala para a pessoa fazer isso, ela se sente um pouco ofendida, ainda, fala assim, nossa, acho que tô precisando de ajuda, você acha que você está me achando doido, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que deu para entender minha dúvida, como incentivar a pessoa a ir atrás de uma ajuda? A primeira coisa, as pessoas têm uma necessidade de querer resolver o problema do outro. Então, eu não tenho que resolver o problema de ninguém. Eu vou trazer uma outra frase também de uma pergunta que eu fiz na questão de autoextermínio. O paciente falou, o estudante da psicologia perguntou, mas e se eu tiver com um paciente com autoextermínio, pensamento suicida, o que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer nada, no sentido de, eu não posso mudar a visão da pessoa de mundo, eu não posso mudar as escolhas dela, eu não posso entrar dentro da cabeça dela. Então eu tenho que entender até onde é o meu limite. A segunda coisa é ouvir. Nós temos a necessidade da resposta. Já percebeu que quando a gente vai conversar, a gente sempre quer dar a resposta? Então eu ouço alguém, é como se eu tivesse que falar, não, vai ficar tudo bem. Não, mas você tem que dar, a gente tem uma necessidade de querer dar a resposta ao outro. Muitas das vezes o outro não quer resposta. Ele quer ser ouvido. Sem nenhuma resposta. Então, quando eu falo com uma conversa de amigos, por exemplo, você quer, de fato, uma resposta? Os meus amigos já me conhecem um pouco, então eu sou desse jeito assim. Você quer ser ouvido ou você quer resolver o problema? Então, você quer ouvir? Você quer ser ouvido? Eu tô aqui para te ouvir. E eu ouvir é eu ouvir. Não me interessa o que está por trás. Eu estou te ouvindo. Eu posso achar que eu posso resolver seu problema, mas você quer ser ouvido. Então, vou te ouvir. Agora, você quer resolver o problema?
Então a gente vai ter que lidar com coisas que não são boas. Resolver problema é lidar com feridas. Resolver problema é lidar com traumas. Resolver problemas é você lidar com fantasmas. Então, tá vendo que é onde de fato você vai adentrar? Porque muita gente realmente não quer ajuda. Ela quer o acolhimento. Aí, na terapia, é onde a gente sabe entender isso. Eu sei que para jogar isso pros amigos é muito difícil. Tem um processo aí, tem as dores internas também. Por isso que a gente fala que é diferente a conversa entre amigos. Mas de fato, eu acho que o questionamento é esse entendimento de que você quer resolver o problema ou você quer ser ouvido? Porque você entende que se você falar para ele fazer terapia e ele não quiser resolver o problema, ele vai criar resistência. E aí isso prejudica o processo dele de ir buscar ajuda. Porque aí ele começa, nossa, vocês estão falando tanto de terapia que eu não suporto mais, eu não quero mais isso. Porque aí cria uma resistência. Então, de fato, é resolver o problema ou ouvir. Assim, Só dar eu um sei que pitaco aqui, Breno. É um pitaco básico, né? E a minha terapeuta fala que muitas vezes o seu problema te traz vantagem. Tipo assim, ela é a mais fraquinha da família, não vão contar tudo para ela, não. Vamos ajudar ela. Então a pessoa fica sendo acolhida de outra forma, né? Você falou em acolhimento, me veio isso. Então, nossa, ela é muito brava, então não fala nada com ela, não. Ai, deixa, vamos tentar resolver a gente, não chega lá. A pessoa acaba sendo poupada, né, nesse sentido. Então, pode ser que ela não queira resolver o problema, porque ela entrou numa zona de conforto ali, que mexer naquele problema significa mexer na vida dela inteira ali, mudar muita coisa. Então, às vezes a pessoa fica, eu estou depressiva, eu tô isso, eu tô aquilo, eu sou muito nervosa, porque isso. Então, quer dizer, ela própria está se rotulando, porque ela não quer também, você fala, então vai na terapia. Não, vou não. Então, ela não quer sair dali, ela não quer, de alguma forma, ela está tendo ganho, né? Da mesma forma, quando a pessoa engorda muito, emagrece muito, tem muita dor de cabeça, ela pode estar tendo ganho com o adoecimento dela, né, Tiago? Eu ia falar isso daí, na verdade, quando eu falo, pessoas me amam e pessoas me odeiam. Mas, na verdade, todo sofrimento gera um ganho secundário. Nenhum comportamento se mantém se você não tem um ganho. O ganho, gente, que eu falo, ele é tipo assim, por exemplo, eu não pensar sobre isso me faz ficar bem, então eu não penso. Então você tem um ganho, que está mantendo esse sofrimento. Então, é importante a gente pensar que quando a gente está falando de sofrimento, a gente tem... Por isso que eu estou falando que isso é na terapia, porque a gente tem que entender o que está mantendo esse sofrimento. E aí é muito nítido isso que a Fernanda falou. Por exemplo, tem vários casos que, se a pessoa nunca recebeu atenção na vida dela, e aí ela encontra dentro do processo dela, desse sofrimento, pessoas que dão atenção, de fato, ela quer alterar isso. Não de forma consciente, tá, gente? Isso é inconsciente, é sem ela perceber e sem ela ter noção disso. Então, muitas das vezes existem ganhos. Então, por isso que a gente tem que entender todo o processo da situação e do problema, da onde surgiu, o que está potencializando e o que está reforçando esse comportamento. Então, existe sim esse processo de que todo sofrimento gera um ganho secundário. E a gente tem que avaliar isso, por que se mantém. E aí é só em processo terapêutico. Não é na conversa. É entender esse meio termo. Era isso que eu ia perguntar. Abrindo um pouco da minha vida pessoal, né? Por exemplo, já aconteceu situações de familiares meus que, querendo ou não, se estagnou ali numa condição, e aí gerou o que a Fer falou, né? Tal pessoa é de tal jeito, não vamos falar com ela, não. Mas, querendo ou não, essa situação acaba gerando uma sobrecarga no resto da família. Porque é alguém que está ali que você deveria poder contar e acaba não conseguindo contar. E, tipo, mesmo essa pessoa fazendo terapia, parece que não há um avanço, assim, sabe? Tipo, não há uma virada de chave. Mas, de toda forma, isso aí não caberia a alguém de fora tentar intervir, né? Então, assim, aí é onde eu vou trazer uma reflexão. Se existe expectativa de comportamento do outro, o problema não é do outro, é meu.
eu costumo falar muito que existe o que a gente tem que aprender é separar o que é meu e o que é do outro. Mas o outro tinha que ser... Não, o outro não tem nada. Eu estou esperando isso. Eu quero isso. Então, aí eu tenho que trabalhar essa expectativa em mim. Mas eu queria que o outro não quer nada. Gente, a base de relação, qualquer tipo que seja, eu não espero nada de ninguém. O outro não é obrigado a nada. Ele não tem nada. Mas eu queria. Não tem que querer. Aí vem outra questão. Eu não posso exigir nada no outro. Mas eu vou ver o que eu estou disposto a lidar. Aí é a minha escolha. Eu estou disposto a lidar que o outro pode ser das limitações dele? Sim, eu entendo isso. Tudo bem. Não estou disposto? Não tenho que manter. E quando a gente fala isso, a gente está falando de qualquer relação. Não é só porque é mãe, é pai, é tio, é parente, é marido. Não interessa. Relações, elas existem também para serem cortadas. Então, se eu não estou disposto a lidar, e tá me fazendo mal, lógico que aí a gente tem que avaliar novamente. Não é que eu tô falando, então vou cortar meus laços todo mundo. Não. A gente precisa avaliar o que causou, o que tá tendo esses processos inteiros para a gente entender. Mas eu acho que a base de pensamento é porque você trouxe um questionamento que gerou uma falta, né? Tipo, você espera que a pessoa mude, então a espera é sua. A expectativa é sua, não é do outro. O outro tem o tempo dele, a vez dele, o jeito dele e dele. É o que ele tem a oferecer. Eu estou disposto a lidar com esse oferecimento ou isso para mim é insuficiente? Se for para mim insuficiente, então eu tenho que aprender a lidar com essa expectativa que eu tô. Eu não posso projetar ela no outro. Porque aí você vai ficar frustrado. Você vai se frustrar. É interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que tá te incomodando, né? Você tá lá, mó com raiva da pessoa e você não conta isso pra pessoa, né? Às vezes é você sentar e conversar. Você tá fazendo uma coisa que eu não tô gostando. Vamos conversar aqui, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. E um pouquinho antes estava falando sobre a questão do nosso estado. Às vezes a gente quer falar com a pessoa sobre como a gente está se sentindo, ou muitas das vezes o que aconteceu no seu dia, e às vezes a gente fala por a gente mesmo, às vezes a gente não quer ouvir o outro, né? Igual quando você falou a gente fala, você tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Tipo, que a gente não quer saber como que a pessoa tá, só falar assim, está bem, né? E é isso, sabe? A gente não pergunta como é que você tá, o que tá acontecendo com você, o que tá passando na sua vida, né? E eu falo muito disso porque eu sou uma pessoa que eu amo falar. Então eu gosto de falar o que aconteceu no meu dia, se aconteceu alguma coisa, eu quero falar sobre isso, como é que eu tô me sentindo, né? E quando a pessoa não quer me ouvir, quando eu vejo que não há uma disposição da pessoa, você não fica muito bem assim, né? Porque às vezes você quer falar, né? E muitas das vezes a gente não quer ouvir o outro, a gente só quer falar, e a gente não tá para ouvir o outro. Eu vou falar para vocês um hack de vida, de relações sociais, para vocês levarem para a vida de vocês, com esse pensamento do que é meu e do que é do outro. Nós não podemos exigir nada do outro. A base é essa. Mas então como que eu vou viver com alguém que eu não gosto, não quero e tal? Como é que eu vou fazer? Você não pode falar nada do outro. Igual você falou agora mas eu não gosto que você faz isso. Isso é um problema seu, não é dele. Isso é um problema seu. Mas eu não gosto que a pessoa faça. Aí namora, fala, eu odeio que você faz isso. É seu. Já viu existe um ditado que eu tô usando muito, porque para mim resume terapia. Se bateu, doeu, toma que o filho é seu. Não é do outro. Se alguma coisa incomodou em você, é seu. Então, com base nisso, eu não posso falar nada que o outro faça e que me incomoda. Eu posso falar sobre o meu incômodo. Então, a gente tem que... eu falo que a base é a gente aprender a conversar. Isso é um princípio da comunicação não violenta, tá? Da mediação de conflitos. O princípio da mediação de conflitos é essa comunicação não violenta, que é esse aspecto do eu falar sobre mim, não do outro. Então, a gente, quando senta um casal e a gente vai fazer essa mediação, a gente aponta o dedo, né?
Não, porque ele faz isso, e eu não gosto que ele faça isso. Para, não é do outro que você tem que falar, você tem que falar de você. Então, olha, eu sinto que eu não me dou à vontade quando acontece isso. Porque o sentimento é seu. O outro pode estar pensando em coisa aleatória. Olha, eu sinto que quando você está fazendo isso, me gera uma insegurança. É seu. E aí eu quero confirmar se de fato tem isso ou não. Aí a pessoa fala, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas agora, se você for na cobrança, gera ataque. E aí a gente gera um conflito. E aí desse conflito, 10 minutos depois, tem coisa de anos atrás. E aí você perde uma relação que não evolui, que é um problema social hoje em dia, a evolução das relações. Não aprofunda. Muito interessante, porque justamente essa questão de comunicação não violenta, né, é justamente a aula que a gente vai fazer numa escola aí, o meu grupo de comunicação não violenta. Eu dei uma palestra também nessa semana para um grupo de professores sobre comunicação não violenta. E eu falei, gente, comunicação não violenta, você trabalha com criança. A criança tentada. Sabe aquela criança que, meu Deus, você conta até 10? Então, eu vou falar, a criança não sabe lidar com estados emocionais. Ela não tem noção, não está desenvolvido nela ainda. E aí é o nosso papel orientar. Então, quando você trabalha com a criança, fala, olha, eu sinto. Aí você chega para a criança, nossa, você está tentada, hoje você está assim. Isso é um apontamento seu. É sua percepção, não é dele. Então, isso é seu. Se te incomodou, é porque alguma coisa ali está sendo atingida. Então, é você que tem que trabalhar com isso, não é a criança. Aí eu vou falar, olha, eu sinto que hoje você está agitada. E isso pode estar me causando uma angústia. Então, tá acontecendo alguma coisa? Você tá vendo que aí você tira a defesa da pessoa. A pessoa não vai te atacar. Ela vai se sentir acolhida. Acolher é você ouvir. E aí, quando você fala, olha, eu estou sentindo isso, é seu. E aí você fala para ela, tipo, eu tô aqui, sabe? Eu abri o meu emocional para você. Eu tô falando da minha sensação e a minha percepção é diferente. E aí quebra. Aí é onde a gente vai falar que a comunicação não violenta é nesse funcionamento e ela gera muito mais resultado. Mas você tem que estar disposto a lidar com o seu. Porque a angústia é sua, não do outro. E a gente quer projetar tudo pro outro. Ô, Tiago, trazendo isso para a realidade universitária, assim, eu queria fazer uma pergunta como petiano, como membro do centro acadêmico, que medidas que a gente pode tomar enquanto conjunto para fortalecer o pessoal que está passando por uma situação difícil, para quem está ainda no momento de adaptação ou para quem está lá no final do curso e está pensando em desistir, tendo em vista que a universidade ela oferece terapia, né? Nem todos sabem disso, mas ela oferece, só que não é algo, não é contínuo, sabe? É algo mais imediato ali. Você acha que existe alguma coisa que a gente pode fazer, promover algum tipo de evento, ou algo nesse sentido que fortalecesse as relações? Você entendeu? Sim, eu acho que repassar a palavra da terapia, né? É igual eu tô falando, esses conhecimentos que vocês estão absorvendo e estão se identificando, outras pessoas também podem se identificar. E aí é importante esse processo. Mas agora, enquanto você... É aquilo que a gente falou anteriormente, é ouvir. É ouvir. É essa questão, tipo, eu sinto... Gente, começar palavras com as frases, assim, as conversas com eu sinto, é muito bom. Tentem. Tipo assim, olha, eu sinto que essa semana você não tá legal. Sabe? Eu sinto que você tá mais fechado. Você quer falar sobre isso? É uma escolha do outro. Você pode ir até ali. Não quero. Então, tudo bem. Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. Ou então, eu sinto que você tá meio triste. Eu sinto que você tá meio disperso. Tá acontecendo alguma coisa, você quer falar sobre isso? É você se colocar à disposição. Mas a disposição, aí vem o fator-chave. É colocar à disposição a ouvir e não falar. Então, a questão eu já vi muitas das vezes as conversas, né? Parece uma disputa de quem tem mais problema.
Adoro. Não, mas a vida é assim, não, é porque você não viu a minha. Não, mas a minha tá pior por causa disso. Aí vira disputa de problema. Aí eu vou falar, gente, maravilhoso, ninguém chegou no resultado nenhum e ninguém foi acolhido em nenhum Nossa, momento. e fica horrível. A conversa fica horrível. Fica... É Eu uma acho competição engraçado. que ninguém perde, sabe? Ninguém ganha. Eu acho engraçado que se eu assisto, porque eu fico, gente, não vai lugar Nossa, nenhum isso. Não que vai isso. resolver. E aí, Quando. Pode quando concluir. você entende, por exemplo, que se você vai à disposição para ouvir, em outro momento a pessoa vai te ouvir também. A questão é que nós estamos em necessidade absurda de ser ouvido. E aí todo mundo quer ser ouvido ao mesmo tempo. E ninguém fala e ninguém ouve. Quando eu mudei para Uberaba, que eu fui jogado de paraquedas na universidade, assim, eu senti muito essa questão. Todo mundo muito afobado em falar, ninguém conseguia se colocar na posição de ouvinte e virava aquela bola de neve, sabe? Onde nenhuma relação se desenvolvia de fato, sabe? Ficava tudo ali na superficialidade, naquela competição de problema, e todo mundo ao mesmo tempo se afundando. Aí a gente fala que é o grupo de apoio, né? De choro. Que não Reverso. resolve. E aí é só tristeza. Aí baixa a bad. Aí geralmente, aí vem um fator também agora interessante, o aumento de uso de álcool e drogas. Porque o uso de álcool e droga nada mais é do que fuga. É puramente fuga. Adoro. E tipo assim, a fuga, ela... o vício, a dependência, seja de qualquer substância, ela advém da necessidade emocional. Então, por exemplo, assim, lógico, tirando, assim, tem os fatores biológicos, né? Tem a biologia, a genética aí que traz aí seus fatores também. Mas grandes aspectos que acontecem de uso é por conta do estado emocional. Então, por exemplo, tem gente que vira para mim e fala assim, não, eu preciso beber para eu relaxar. Você condicionou um comportamento, um estado emocional. Então, toda vez que você precisar relaxar, você vai fazer o quê? Seu cérebro condiciona isso. Ao mesmo tempo, eu vejo pessoas, por exemplo, que fazem uso de maconha, que falam, não, mas eu tive um dia estressante, eu preciso relaxar. Aí vai lá, faz o uso. Isso condiciona. Então, toda vez que você se sentir estressado, você vai fazer. Gente, a mesma coisa, a alimentação, açúcar, dopamina. Você tá num dia nervoso? Nossa, que vontade de comer um chocolatinho. Aí você relaxa, isso condiciona o cérebro. Toda vez, então, que você ficar nervoso, a primeira coisa que você vai pensar, um doce. Nossa, preciso comer. Ansiedade gera isso também, porque eu tô ansiosa, como por ansiedade. Porque condiciona, são comportamentos que são condicionados. Eu posso trocar por outra coisa, tipo uma corrida, exercício físico, sei lá, um banho quente? Pode. Todos os nossos comportamentos, eles são condicionados, mas o cérebro precisa entender o funcionamento dele. Então, por isso que eu falo assim, ó, a pessoa fala assim, vou começar uma dieta na segunda. Vai funcionar? Não. Não vai. Fato. Não vai. Não existe isso. Porque você quer mudar um comportamento de rotina que já está automatizado em um dia, erro. E aí vai triplicar depois a angústia. Não funciona. Então, a gente tem que fazer coisas aos poucos e adaptando. O que é isso? Primeiro, eu tenho que entender o meu comportamento. Se eu sei que eu estou fazendo algo por fuga, eu tenho que lidar com a fuga e não com o comportamento. A gente vai no comportamento. Não, eu tentei. Tentou, de fato. Então, é algo que a gente precisa pensar. Então, pode mudar? Pode, mas o seu cérebro precisa entender essa mudança. O meu médico falou para eu diminuir 30% de tudo que eu como durante o dia todo. Tipo assim, se eu ia comer 4 colheres de arroz, eu como 3 só, e vou diminuindo tudo. Então, eu ia comer um pão, como meio. Eu ia comer, e aí eu vou acostumando o meu organismo, meu cérebro, sem passar fome, né? Aumenta a quantidade de água, essas coisas, mas diminui 1/3. Ele falou que em pouco tempo você consegue emagrecer. Se Deus... Geralmente, mudança comportamental, 1 mês. Demora. No mínimo. Depende do comportamento e do ganho. Então, vamos lá. Se a gente está falando, por exemplo, a gente sempre trabalha com processo de redução. É sempre redução. Se você dorme 3 horas da manhã
E aí você vai e acorda 11 horas, 10 horas da manhã. E aí, de repente, você vai falar, não, vou mudar de vida. Eu tenho que criar uma rotina do sono. Tem que ser assim, vou dormir 10 horas e vou acordar 6 horas da manhã. Vai funcionar? Não. Não vai. E você vai ficar frustrado. E vai gerar angústia. E vai gerar culpa. Ponto. Já construí aí o processo para vocês. Vai dar errado. O que a gente fala? Você dorme 3? Dorme 2h30. Dorme 2. Deu conta? Funcionou? Dorme 1h30. Dorme 1. Vai reduzindo até onde você quer. Mas aí passou uma semana, você conseguiu? Ótimo. Agora reduz mais um pouco. Você mudança comportamental, você conseguiu fazer uma vez? Consegui. Então, aumenta um pouquinho mais agora. Conseguiu? Consegui. Não consegui. Então, permaneça nesse estágio ainda por um tempo. Para o seu corpo entender que ele está passando por um processo de mudança. Mudança drástica não funciona. É falho. Vai falhar. Ou gera consequências também, né? Porque tem a questão da consequência grave também. Porque você vai tentar... Adoro a pessoa que chega, vai fazer... Eu uso o exemplo da dieta porque ele é o mais específico. Então, a dieta, vai lá, tenta a dieta, quarta-feira já falhou. Na quarta ali já não funciona mais, aí desiste. Aí você faz o quê? Potencializa. Então, agora eu vou comer tudo que eu quiser mesmo. Aí ou seja, piora o quadro. Porque gerou angústia. Então, mudança comportamental não tem que ser para gerar angústia. Por que muita gente que faz bariátrica e é obrigatório ter o acompanhamento psicológico? Precisa do laudo para fazer a cirurgia. Porque não tem melhora do quadro da bariátrica se você não tem alteração comportamental. Você tem que ter uma alteração da sua rotina, da sua mudança de vida depois da cirurgia. Porque senão, não vai manter. Retorna. Nossa, você falou nisso, nossa, eu na vida, porque quantas vezes eu falei assim, não, vou começar uma dieta segunda-feira, não, ou às vezes começo e paro, então nem faço mais. Às vezes eu quero mudar alguma coisa, tento fazer, não dá certo, porque esse processo de fazer devagar, né, vai diminuindo até chegar no objetivo, né, a gente quer de uma vez, né, mas a gente tem que entender que não é assim, é um processozinho que vai demorar. Você já viu o processo da pessoa que vira vegetariana ou vegana? O primeiro passo não é você parar de comer carne. É você reduzir. Então, um dia na semana eu não vou comer nada de carne. E aí depois você passa para 2 dias. Você passa para 3 dias. Você passa para 4 dias. E assim vai até você não ter a necessidade. Então, por exemplo, tem gente que vira para mim e fala, Thiago, eu consigo 3 dias na semana. Tá bom para você? Tá, então tá. Então não tem, esse é um processo de mudança. A mudança ela tem que ser gradativa, não é rápida. Eu vou virar vegetariano hoje, semana que vem você está comendo carne horrores. Porque você está sentindo falta. Aí você vai comer o dobro do que deveria comer. Porque é isso que acontece, existe uma falta, existe uma ausência, o seu corpo vira para você, seu cérebro vira e fala, peraí, você estava comendo isso até hoje, e aí agora do nada você resolve, sem motivo? Porque o seu querer não é suficiente. Seu cérebro precisa ter uma questão funcional. Então, como assim? Não vai não. Aí ele vai e injeta lá e fala, vai comer sim. E aí você vai falar, aí cria, já viu aquela coisa, cria várias coisas na sua cabeça, não, mas eu vou fazer isso, não, mas é isso. Aí vem a culpa, aí gera comportamento, aí você vai falar, ai, foda-se, vou comer. E come. Então, por isso que mudanças, elas devem ser gradativas. Aos poucos. Rô. O microfone está desligado, Rô. Acho que ela está tentando ligar ele, né, Roberta? Acontece. Ai. Enquanto a Rô tenta ligar, eu vou falar... conseguiu, Roberto? Quer digitar aí? Digita aí que eu faço uma pergunta enquanto isso. Eu faço Tiago, e a gente faz isso com a criança? Faz. A partir de hoje,
você está proibido disso, daquilo, daquilo. A partir de hoje, você vai ter que comer alface, pepino, cenoura, abacate. E a criança trava, e aí chora e vomita, né? E aí Então, a gente chega os pais para mim, e aí vira e fala assim, eu já falei 10 vezes, eu falei, vai ter que falar mais 100. Porque não é mudanças drásticas que funcionam. E aí isso gera frustração na criança. Gera resistência. Então, assim, a criança também, para qualquer mudança, se você... Porque para os pais é muito fácil virar e falar que a partir de hoje não vai ter isso. E aí a criança exige. Aí a criança fica revoltada, grita, chora, faz birra, faz um monte de coisa, o pai não entende o porquê. Mas aí existe esse porquê, porque ela está passando pelo processo. Você tirou o comportamento dela, ela precisa fazer uma mudança, e você só impõe, não vai funcionar. É aos poucos, né? Convencendo para o cérebrozinho dela entender, né? Que aquilo não está legal, que ela precisa melhorar. Então, hoje eu ponho um morango, aí ela acostumou com o morango, eu continuo com o morango, põe a banana, continuo com a banana, aí que eu vou chegar lá no quiabo. Eu vi um vídeo esses dias de uma mãe que ela estava falando assim que ela não dava refrigerante para o filho dela. E ele já era grandinho e tal, então ele nunca tinha experimentado refrigerante. Na cabeça dela, ele nunca experimentou refrigerante. Porque ela sempre colocou que o refrigerante é errado. Até que um dia ela descobriu que nas sextas-feiras, quando tinha festinha na sala de aula, ele bebia o refrigerante, porque os coleguinhas bebiam refrigerante. Mas não contava para ela. Porque para ela é errado. Mas aí, por exemplo, a atitude dela é que foi interessante. Porque, por exemplo, ela falou para ele que ele não vai tomar mais refrigerante. Não, porque ele já experimentou, ele vai querer. É gostoso, ele vê outras crianças tomando. Então ela vai colocando, tentando falar. Quando você tomar, tenta tomar uma vez, um copo. Eu vou mandar o suquinho para você, você toma o suco. Bebeu o suco, ficou com vontade ainda do refrigerante? Toma meio copo. Não toma o copo inteiro. E aí vai ensinando a criança. Ela falou, porque isso ao longo prazo faz mal, então eu não quero. Então, tipo, tem como você ensinar várias coisas para a criança e ela entender, sem ela se sentir culpada e sem esconder. Porque, gente, proibição gera comportamento de curiosidade. Já viu aquela história do proibido é mais gostoso? Por quê? Porque gera curiosidade. Por que é proibido? Eu preciso experimentar para me saber. É proibido para uma, eu quero ver, vai que para mim é bom. Não sei. Aí a gente quer experimentar e acaba fazendo uma coisa que não devia. Mas por quê? Por falta de entendimento, por falta de explicação, por muitas outras coisas. Roberta, você consegue falar? Você digitou? O que virou? Eu vou falar, Fer. Aí! Eu tenho uma pergunta, Thiago. Você poderia dar pra gente algumas dicas de como lidar melhor em situações desconfortáveis, aquelas que a universidade mesmo nos proporciona? Autoconhecimento. Base de tudo. Então, por exemplo, assim, por que eu repito tanto da inteligência emocional? Inteligência emocional é um aspecto de eu entender o meu processo, a minha história, a minha vivência e meu sentimento. Então, se eu estou incomodado, o que está incomodando? De fato, aonde está atingindo? Em mim. Então, por exemplo, eu estou incomodado porque está com muita matéria. Mas está com muita matéria, eu não estou dando... Aí está me incomodando porque eu não estou dando conta, porque eu estou me sentindo sobrecarregado, porque eu estou me sentindo sem energia para fazer, porque eu estou desmotivado. Tá vendo que as motivações são variadas? Então eu tenho que entender aonde está o meu incômodo. Depois que eu entendi o meu incômodo, aí é onde eu vou pensar sobre como lidar com ele. Então, é porque eu estou sem motivação, eu estou sem energia, mas aí deixa eu pensar aqui na minha rotina. Eu estou sem energia porque eu estou fazendo só coisas desagradáveis, que são obrigatórias, que eu me sinto obrigatório e eu não estou fazendo nada de lazer. Que eu falo que a energia da gente é como se fosse um poço. Você vai lá todo dia e tira um pouco de energia para fazer coisas que são obrigatórias. Mas aí, para você encher o poço, você precisa colocar coisas e sensações de lazer e realização. Você está devolvendo energia? Se não estiver devolvendo energia, uma hora vai faltar. Então, tá vendo que as dicas que eu dou é vocês compreenderem. Aí tem coisas que na faculdade vão ser obrigatórias.
Então entra nessa perda de energia. Mas aí o que você está fazendo para relaxar? Porque aí a gente muito também espera que o mundo resolva, né? Mas aí a gente fica preso dentro de um ciclo, de uma rotina. Então minha vida é uma rotina. Eu acordo, vou para a faculdade, vou para o emprego e durmo. Mas aí como que você quer energia? Uma hora vai faltar. A gente precisa ter um momento de lazer. Nós temos que ter um momento nosso, com a gente mesmo. A gente tem que ter o autocuidado, o autoacolhimento. Lembra que a gente falou de acolher e cuidar do outro? A gente também precisa. Não é o outro que também tem que cuidar e acolher a gente. É importante, mas não é tudo. Eu preciso me autoacolher. Não, hoje eu vou tirar a noite para mim. Vou fazer uma massagem em mim mesmo, vou tomar um banho mais caprichado, deixar a água escorrer, vou ler um livro que eu gosto, vou ver um filme que eu gosto. Filme que eu gosto é diferente de eu ver séries e filmes por fuga. Porque o que tem de jovens vendo séries aí escalonadas, seguidas por fugir de pensamentos gigantescos. Nossa, maratonei tal série em um dia. Parabéns. Criou aí um processo emocional aí que não tá legal. Se a pessoa chega pra mim e fala, nossa, vi tudo em um final de semana, eu falo, alerta. Alguma coisa aí não tá certa. Tudo em excesso faz mal. Então, aí eu, por exemplo, assim, por que você não consegue esperar para ver em outro dia? Por que tem que ver tudo de uma vez? Aí depois vem a frustração que acabou. Aí vem a angústia de ter que esperar a finalização. Aí, tá vendo que como que a gente também gosta de se punir o tempo inteiro? Isso é punição, gente. Aí por isso que eu vou falar, tá? Que ver filme que gosta é diferente desse maratonar. Então é um momento onde eu vou relaxar e não porque eu vou ficar angustiado depois. Então, fazer uma comida que eu gosto, tirar o tempo para cozinhar, ou então, que aí vai depender do que cada um gosta, né? Eu vou sair para andar numa praça, para fazer uma caminhada, se eu vou ir para ir conversar com alguém, mas fazer algo que não seja do dia a dia obrigatório. E aí o que eu pergunto sempre para os estudantes é, vocês estão fazendo? E aí vocês querem dar conta? E aí logicamente não vai dar conta de tudo, e aí se pune, se culpa, porque não é suficiente, e aí gera angústia. Então tirar um tempo para autocuidado e para autoacolhimento, necessário. Ok? Nossa. Ai, todo mundo assim, meu Deus. Eu sou de trazer verdades. Adoramos. Eu vou te fazer uma última pergunta, então. Então, a partir de tudo que você falou, né? Quais os recursos de saúde mental que estão disponíveis, né? Que você pode recomendar para os universitários, para que eles lidem com os efeitos psicológicos aí da pandemia e tudo mais que a gente falou, né? O que você recomenda? No município, temos vários órgãos, assim, dependendo do nível, né, de cada pessoa. Então, por exemplo, a UFTM, se eu não me engano, tem o CEPA, né, que trabalha com a questão de atendimento psicológico. A UniUB, se você for estudante da UniUB, tem o PAI, ou então, se for da comunidade, tem a UniUB lá na clínica da Guilherme Ferreira, né, que também faz atendimento psicológico. No município é dividido, por exemplo, do grau da saúde mental. Então, por exemplo, tem as UBSs, que vai fazer o encaminhamento para o profissional da terapia. Tem agora me fugiu o nome, o CIAP, que é para atendimentos intermediários, e o CAPS, para atendimentos mais intensos, assim. Aí tem vários tipos de CAPS, dependendo da demanda. Então, dentro do município, nós temos esses órgãos para fazer os acolhimentos e as necessidades das pessoas. Tá fácil? Não tá, gente. Por exemplo, o município é falho em alguns aspectos, sim. Nós temos uma fila aí que agora está sendo começada a ser trabalhada, né, de uma fila psiquiátrica de 4.000 pessoas para 5.000 pessoas que estavam na fila do município para consulta com o psiquiatra. Com o psicólogo, então, nem se fala. Existe uma carência desses itens.
Então, infelizmente, acontece isso. O que eu vejo muito acontecer, e tem até colegas, e eu faço em algum processo também, a gente tem o valor social para alguns estudantes. Então, geralmente, os profissionais, né, das cidades particulares abrem uma quantidade de vagas sociais. Então, aí depende de você ir no profissional, ver se essas vagas já estão preenchidas, se vai abrir alguma coisa assim. Então, geralmente, os próprios profissionais da cidade já abrem algumas vagas sociais para estudantes. Então, esse Ótimo, né? Que a gente teve aí algumas saídas, né? Mesmo que estejam aí sobrecarregadas, não custa tentar, né, gente? A gente já viu tanto que é importante, né? Bom, Tiago, a gente poderia ficar aqui o resto da tarde, mais uns 3 dias, mas, né, a gente não pode, assim, abusar demais, só um pouquinho. Eu nem gosto de falar, né? Ainda mais eu amo a área que eu atuo, então eu fico Graças a mesmo Deus, falando. eu imagino o tanto de vidas que você muda todos os dias, parabéns, né? A nossa você já mudou hoje bastante, né? Tenho certeza, eu estou vendo aqui o grupo se comunicando, nossa senhora, eu tomei tanto tapa na cara hoje, é assim mesmo. Vamos lidar, né? Vamos lidar com tudo que a gente tem que lidar, né? E todos nós amamos estar com você essa manhã, sempre brilhante, sempre de uma forma que a gente entende, que a gente começa a refletir, né? E começar a se preparar para tomar aí atitudes, né? Então, muito obrigada, Tiago, mas eu não vou falar sozinha, não. Vou pedir ao pessoal que te convidou, né, que é o grupo 1 do PET, para se despedir de você, mas eu também gostaria de despedir antes, né? Muito obrigada, parabéns, né, pela sua postura profissional e pessoal, né, porque a gente sabe a pessoa maravilhosa que você é aí, nos 2 aspectos e em todos, né? Que Jesus te abençoe, muito obrigada. Eu Deixou agradeço. nossa vida mais leve, nosso dia mais feliz. Eu agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui. Sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. O meu objetivo realmente era tentar mostrar para vocês que a vida não tem que ser tão pesada. Porque a gente coloca um peso muito grande nas costas. E eu sei o tanto que isso leva para a vida. Então, eu sempre tento trabalhar de uma forma leve, mostrando as situações e que a gente tem condição, sim, de viver uma vida mais leve, do mais difícil que ela possa parecer, porque eu sei que também não é tão simples e não é tão prático. Eu sei que tem hora que parece que tudo que eu vou falando, a gente olha e para, nossa, parece tão fácil ele falando, e eu sei que não é. Mas eu quero deixar que existe, sim, sempre um norte mais leve que a gente pode seguir. E que aí a gente tem esse processozinho de compreensão e entendimento. Agora os momentos de agradecimento, né? Em nome do G1, eu queria agradecer a participação de todos os petianos que estão aqui, né? Que perguntaram, que interagiram, isso é muito importante. Assuntos e momentos como esse é muito importante e fazem diferença não só para a nossa vida, mas também para aquelas pessoas que vão assistir depois que a gente vai disponibilizar. Particularmente também gostaria de agradecer o Tiago imensamente. Como eu sempre falo, né, em outros momentos também, o Tiago é da família Pet, ele, né, a gente carrega ele. Toda vez que surge algum assunto, né, a gente fala, vamos chamar o Tiago? Não, o Tiago ali, o Tiago aqui. Então a gente quer chamar o Tiago em todos os momentos, né? Então, assim, é parte da família mesmo, a gente sente muito bem com o que você traz, apesar dos tapas que a gente teve aqui hoje, isso é importante para o nosso processo de crescimento profissional, pessoal. Esses tapas é importante, é uma coisa assim, para mover aqui dentro, o que está acontecendo? Então, Tiago, assim, você acredito que pessoal aqui, você mexeu imensamente com cada um, a gente vai refletir muito, a gente vai ter que ver se Pet convida de novo, né? E conversar mais sobre isso também entre a gente e conosco mesmo. E assim, agradecer imensamente por ter tocado nossas vidas, mas também por você tocar outras vidas. O seu trabalho é incrível, a sua profissão é super importante, é necessário. Assuntos como esse que a gente trata aqui é necessário. Não só no âmbito universitário, mas familiar, em todos os contextos.
A gente precisa, pessoal, deixando assim, mensagem pro pessoal do YouTube, a gente precisa de terapia. É necessário a gente procurar um profissional que ajude. Aí o Thiago, né? O Thiago é um belo exemplo disso. Então, não tenham vergonha de buscar ajuda, de ir além dos seus limites, né? É super necessário. Então, Thiago, se sente abraçado por todos nós e sempre também convidado a vir participar conosco, porque você realmente é muito especial e importante para o PET, a nosso amigão. Então, um abraço. Vocês emocionam a gente também, né? É. O PET aqui não é brincadeira. Sinto muito agradecido e honrado mesmo. Muito obrigado. E é isso, um abraço em todos, pessoas. Em nome do G, um abraço para todos os petianos que participaram, né? E abraço para todos que vão assistir também esse PET Convida que vai para o YouTube. Um beijo a todos. Parece que a Pâmela levantou aí para falar alguma coisinha. Bom, eu queria falar um pouquinho, porque eu achei muito interessante. Eu amei demais o PET Convida. Eu até falei nos comentários que cada convidado que a gente traz um aprendizado para a gente. Dá show aqui, dá show. E você deu um show, você falou, trouxe muitas coisas interessantes, muitas coisas importantes para a gente, muito tapa na cara para a gente, porque tem coisa que a gente faz, que você falou, e que são hábitos ruins para a gente, que atrapalha a gente, e deu um suporte para a gente buscar melhorar agora, trouxe algumas ferramentas, e a gente vai estar aplicando isso nas nossas vidas. Muito obrigada por agregar bastante ao PET, e quando a gente precisar, a gente vai te chamar muito. Estou sempre à disposição, pode contar comigo. Tchau, beijos, tchau. Então. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, família. Tchau.